Olá, seja bem-vindo a esta aula, né, de tira dúvidas a respeito do Carnê-Leão. Então, eu intitulei a aula como Carnê-Leão Descomplicado, como declarar corretamente e pagar menos imposto. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao Carnê-Leão, você pode ir colocando no chat, que ao final da apresentação eu tiro as dúvidas. E se for algo, eu falar alguma coisa que você tenha dúvidas, você pode abrir o microfone também e falar. Como é uma aula bem informal, eu preparei o material mesmo somente para poder trazer alguns esclarecimentos, né? Como o Carnê-Leão, ele tem a data de vencimento já agora, 28 de fevereiro, eu decidi aí tirar algumas dúvidas de vocês para que vocês, na hora de fazer o seu Carnê-Leão, vocês tenham mais facilidade e mais tranquilidade, né? Então, aqui eu vou estar tentando tirar, trazer alguns pontos para que vocês, na hora de fazer o Carnê-Leão, vocês tenham um pouco mais de tranquilidade. Então, nós vamos falar sobre o que é o Carnê-Leão e quem precisa pagar, né? Sobre o cálculo do imposto, sobre as despesas dedutíveis e os lançamentos dos rendimentos. Então, provavelmente a maioria já deve estar com isso pronto, né? Pelo menos eu espero que esteja. E aí você só vai mesmo saber aqui se você fez corretamente ou não, né? Então, o Carnê-Leão. Ele, ele é obrigatório para todos os profissionais que trabalham de forma autônoma. Então, eles que trabalham de pessoa física para pessoa física. Então, quem que não vai precisar de preencher? Quais são os rendimentos que você não vai precisar de colocar lá no seu Carnê-Leão? Se você recebeu de clínica ou convênio CNPJ, né, que é o PJ, aí você não vai colocar lá no Carnê-Leão. Às vezes você pode até informar lá, mas o Carnê-Leão não vai considerar esse valor para cálculo, porque vamos supor que você vende aquele aparelho aí, Invisalign, né? Então, você recebe uma parte do paciente e a outra parte você recebe da empresa. Então, esse valor você está recebendo, né? Como você está recebendo esse valor lá no seu Carnê-Leão, lá no seu, na sua conta, né? Você precisa colocar ele lá dentro do Carnê-Leão, né? Então, você vai informar esses valores do CNPJ, mas eles não vão ser usados para fazer o cálculo, porque o programa do Carnê-Leão, ele já entende que somente os recebimentos CPF serão considerados para fazer o cálculo. Então, quando você lança lá dentro do Carnê-Leão, ele já tem esse entendimento. O programa já está preparado para isso, né? Então, como que é feito esse cálculo aí do imposto? O imposto, ele utiliza a tabela progressiva, então vai variar aí de, se você tiver dentro da tabela lá para pagamento, então vai ser de 7,5% a 27,5% vai depender da sua renda, né? No caso do Carnê-Leão, vai depender lá do cálculo que ele fizer. Se você tiver preenchido o seu Carnê-Leão de forma correta, então, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar tudo que é receita menos a despesa para poder fazer o cálculo. Então, as despesas dedutíveis. Porque aí nesse momento é que você precisa saber quais são as despesas dedutíveis, né? Porque se você não souber quais são as despesas dedutíveis, você pode informar alguma despesa lá que não deveria, e aí o cálculo do seu imposto vai ficar errado. Ou, às vezes, uma despesa que deveria estar lá e você achou que não precisa, e aí ela faria uma diferença ao ser lançada. Então, as despesas dedutíveis. As despesas dedutíveis são as despesas que
você vai custear a sua atividade. Então, são as despesas que são necessárias à sua atividade. Então, o aluguel do consultório, o salário dos funcionários e os encargos, né, INSS, FGTS. Todos esses encargos eles vão entrar. Os materiais que você utilizar aí no seu consultório, tanto os materiais odontológicos, médicos, de escritório, de limpeza, a faxineira, a pessoa que faz o seu marketing, né? A pessoa que cuida das suas redes sociais, o valor que você paga aí referente a anúncio, todos esses valores, eles são dedutíveis e você pode lançar lá. E aí, qual a orientação que eu dou em relação a essas despesas dedutíveis? E não só as despesas dedutíveis, né? As despesas no geral. Você precisa arquivar esses documentos. Então, esses documentos, eles precisam estar arquivados e, pelo menos aí, por 5 anos, você precisa ter esses documentos todos arquivados. Então, tira uma foto, põe no e-mail, põe no Drive, arquive ele de forma que você não perca. E o lançamento dos rendimentos, você precisa entender que todos os valores precisam ser lançados. Assim, as pessoas elas estão com muitas dúvidas, né? Então, hoje mesmo uma pessoa me procurou lá no Instagram e aí ele falou que tinha emitido a nota fiscal, mas não tinha feito o Carnê-Leão de janeiro, que ele já tinha emitido um recibo no mês de fevereiro. E que ele estava achando que não precisava de fazer esse lançamento no Carnê-Leão. E aí foi onde eu expliquei para ele, né? Se houve a emissão da nota fiscal por uma exigência da prefeitura, o recibo é uma exigência da Receita Federal. Então são dois documentos distintos. Vai ter que, se a prefeitura está exigindo aí a emissão da nota fiscal, vai ter que ser emitida a nota fiscal e o recibo do Receita Saúde. Então, infelizmente, né? Vai ter esse retrabalho e vai ter que ser feito os dois documentos. Então, os valores recebidos por Pix, dinheiro, transferência, cartão de crédito, cartão de débito, todos os valores recebidos, você precisa estar colocando lá no Receita Saúde. Dinheiro, né? Não importa aí a forma de receber. Todas as formas de recebimento elas precisam estar lançadas lá dentro do Receita Saúde. Então, os pagamentos parcelados, lembre-se que é na data que você recebeu. Se você recebeu dia 10 de janeiro, o recibo precisa ser emitido com essa data, mesmo que a gente esteja agora em fevereiro. Então, assim, os auditores da Receita Federal fizeram algumas lives e eles esclareceram que independente da data que você lance lá dentro do Receita Saúde, por enquanto eles ainda não falaram que vai ter alguma penalidade. O que eles falam é que se você preenche o Receita Saúde antes de uma fiscalização bater na sua porta, você não vai ter problema. Agora, se começar a fiscalização e você não tiver lançado, aí sim, você vai ter problema. Então, eu tenho orientado sempre, emita todos os recibos, por quê? Porque você não sabe se no ano que vem a pessoa que teve lá os atendimentos, que fez o atendimento, que hoje ela vira para você e fala assim: não, não vou precisar do recibo, né? Eu não tenho intenção de fazer a declaração, mas a situação dela pode mudar e ela chega lá na frente, ela precisa de fazer a declaração e esse recibo iria fazer diferença na declaração dela. Quando chegar lá em 2026, você não vai conseguir emitir os recibos. Então, o ideal é que você emita todos os recibos, mesmo se a pessoa não pediu, né? Para depois você não ficar aí com a situação complicada, porque provavelmente você não vai, quando fechar o Carnê-Leão, né? Quando passar de 2025 para 2026, não vai ter como mais emitir recibos em 2025. E aí o recibo vai sair com a data de 2026.
Então, isso é muito importante, né? Você saber aí que você precisa emitir todos os recibos, mesmo se a pessoa não estiver pedindo. Então, você já faz lá a relação lá de dados que você precisa da pessoa, né? Que é os dados do pagador, os dados do beneficiário, são os dados são os dados principais que você precisa, que é o CPF do pagador e o CPF do beneficiário, para que seja informado lá na hora de fazer, emitir o recibo. Quais são as consequências de você não fazer o pagamento do Carnê-Leão até dia 28, né? Você vai pagar uma multa de até 20% sobre o imposto devido. Vai ter juros, são os juros da taxa Selic sobre o valor em atraso. Você pode cair na malha fina e esses valores podem ir para a dívida ativa e ser cobrados judicialmente. E aí você vai ter problemas aí com o seu CPF. Ué, cadê o bodinho? Com o Receita Saúde, o que que mudou? O que mudou é que não existe mais o recibo de papel. Então, ele passa a ser obrigatório a partir de janeiro. Ah, tá O gravado aqui. Carnê-Leão, ainda continua sendo necessário, né? Então, assim, o Receita Saúde, ele não veio para substituir o Carnê-Leão, ele veio realmente só para mudar a forma de emissão do recibo e diminuir a malha fiscal com os pacientes. Porque, assim, a maioria dos pacientes, quando apresentavam ali os seus recibos no papel, geralmente, enquanto não cruza as informações com o do profissional que emitiu o recibo, não é liberado. Eu tenho clientes que eu fiz a declaração de imposto de renda que só saíram da malha agora, em 2025, depois aí de quase um ano, né? Então, assim, já estamos chegando aí no período de envio de declaração novamente, e eles ainda estavam na malha. Então, aí eles saíram agora recente. Então, para evitar esses tipos de situação, é que a Receita Federal colocou aí o Receita Saúde como obrigatório. Então, a Receita Federal vai cruzar aí os dados, né? Com o que você informou na declaração lá do Carnê-Leão e na sua declaração do imposto de renda. Então, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, precisa importar essas informações lá do Carnê-Leão para que você faça é, a declaração de forma correta. E para que também o seu paciente do outro lado não caia na malha fina, né? Então, tendo todas essas informações aí feitas de forma correta, nenhuma das partes, nem o profissional, nem o paciente vai ter problema. O preenchimento do Carnê-Leão Web, ele é bem simples. Você vai acessar lá o portal do ECAC, lá no portal da Receita Federal, vai entrar lá em declarações e acessar o Carnê-Leão. E lá dentro do Carnê-Leão, você vai encontrar lá provavelmente seu cadastro já está ok, mas se você estiver tendo problemas para emitir recibos, que ainda está acontecendo ainda de ter profissionais que estão tendo problemas para emitir os recibos, o problema está no Cadê cadastro. esse lanchinho aqui? Então, a primeira coisa é fazer aí o cadastro do lá dentro do Carnê-Leão, informando que você é autônomo, informando qual que é a sua especialidade, qual o número lá no seu conselho. Se você tiver problemas com o conselho também, pode ser que impeça você de fazer as emissões do recibo. Por quê? Porque a Receita Federal está pegando essas informações lá com o Conselho. Então, se o Conselho não está passando aí essas informações, aí pode acontecer também, por motivos do Conselho, de você não conseguir emitir seu recibo. Mas aí o que que vai acontecer? Nessa situação, geralmente são débitos, né? O problema de cadastro no conselho. Então, são menores, né? Porque a maioria dos profissionais precisam da carteira. Então assim, questão de cadastro lá com o conselho vai ser bem menor.
o débito pode ser que aconteça. Agora, o problema maior mesmo é dentro lá do portal não estar preenchido os campos corretamente. Então, se você está tendo dificuldades aí, às vezes o problema está lá dentro do portal, lá dentro desse cadastro. Depois que estiver tudo ok lá no cadastro, aí tem na abinha do lado esquerdo a parte de rendimentos. Lá dentro do rendimento, você tem a opção de lançar um rendimento ou de fazer a emissão do recibo Receita Saúde. Então, porque se em alguma situação você não tiver a informação do CPF do seu paciente, você vai, mesmo assim, informar lá através do rendimento, que aí você clica lá, vai solicitar as mesmas informações, mas não vai emitir o recibo do Receita Saúde. Mas é só na situação de você não ter o CPF, porque o CPF é o documento que você precisa para poder fazer aí a emissão do Receita Saúde. E depois que você fez tudo isso, vai ter a parte de demonstrativo. Então, depois que você fez, informou seus rendimentos, informou suas despesas, né? Que eu não falei das despesas. Porque aí depois que você informa os rendimentos, você tem a parte lá de pagamentos. Então, aí você informa todos os pagamentos. E lá dentro tem a parte do plano de contas, a gente chama de plano de contas, que é a relação de contas. Caso tenha alguma conta lá que não, você não, igual, vamos supor que você pagou a despesa com seguros e você procurou lá na relação de contas e não encontrou. Você vai lá no plano de contas, eu acho que está na escrituração, e aí você acrescenta lá essa conta, despesa com seguros, seguro do consultório, algum Você nome acabou de saber de pipoca, não? facilite para Não, você não posso fazer, não. entrar. Então, aí, quando você é, informa todos os pagamentos, todas as despesas lá, né? As despesas dedutíveis, as despesas não dedutíveis, aí você preencheu tudo, preencheu os rendimentos, preencheu as despesas, aí é a hora de você verificar se você vai pagar o imposto ou se ele ficou zerado. E aí, quando você verifica lá, se deu saldo a pagar, vamos supor, que deu qualquer valor acima de R$ 10, aí ele vai te dar a opção de você já imprimir e gerar o DARF para você fazer o pagamento. Então, essa é a parte que você precisa estar bem atento, né? Porque se deu valor a pagar, você precisa emitir aí a guiazinha, o DARF, para poder fazer o pagamento. Aqui agora, a gente vai abrir aí para as perguntas. Se eu coloquei algumas aqui, né? Se você já usa o Carneleon Web ou ainda não sabe como faz, essa aula provavelmente esclareceu algumas dúvidas aí em relação como que você vai fazer aí para poder utilizar. Se ainda ficar com dúvidas, Eu aí, já acabou, misericórdia. aí você tem você tem algumas outras soluções. Explicações. E Entendeu, não? contratar aí um profissional para poder te Não, ajudar, um contador. alguma coisinha assim. Ele Tem que pegar para pode fazer, né? Para te ver que auxiliar. vezes que eu sou dia. Oi? Tá falando comigo? E aí, como que você vai gerar a guia e pagar o imposto? É, é da forma como eu falei, lá em demonstrativos, né? Você vai acessar lá e aí você vai verificar que tem lá o saldo, se você informou, tem o saldo das suas das emissões de recibo. Se você informou dependentes, vai ter as deduções, né, referente ao dependente, e vai ter as despesas, caso você tenha informado também. Informou a receita, informou a despesa, informou o dependente, ele já faz o cálculo lá da base de cálculo e já te fala se você vai ter imposto a pagar ou não, e já vai abrir uma impressorazinha caso o valor seja superior a R$ 10, onde você vai imprimir essa guia e vai fazer o pagamento. E aí você sabe quais são as despesas que você pode reduzir no seu imposto? Então, eu vou falar algumas.
Se você veio lá do Instagram, provavelmente você pegou lá a relação de despesas, né? Se você não pegou, me chama no WhatsApp e eu te passo, né? As principais. E mais assim, a análise que você precisa fazer. Ao fazer aí ao fazer um pagamento, é analisar esse pagamento. Eu realmente preciso dele sem esse serviço, sem esse produto. Eu não consigo realizar a minha atividade? Aí é uma despesa dedutível. Mas geralmente é a energia, é a água, é a internet, é o aluguel, né? O condomínio, a secretária, despesas com material de limpeza, despesas com insumos, né? Igual o dentista, ele vai ter muita despesa. O psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta, o fisioterapeuta, às vezes vai ter bem menos despesas do que o dentista. Então, é, nessa situação, o que que você precisa estar atento, né? Você não tem muitas despesas, é só nos seus rendimentos e o valor que você está pagando de imposto. Se o seu, se o seu faturamento aí mensal está acima aí de 6.000, 5.000, a partir de 5.000, já pode começar a ficar atento, porque às vezes você já está pagando um pouco mais de imposto do que o que deveria. Agora, o dentista, ele já demora um pouco mais. Por quê? Porque ele tem mais despesas. Então, ele vai demorar um pouquinho mais para poder fazer essa migração do CPF para o CNPJ. Porque aí o CNPJ começa a ter algumas facilidades, né? O imposto é um pouco mais reduzido, você vai ter um salário, né? Então, vai ter algumas diferenças aí entre trabalhar na pessoa física e no CNPJ. E se você não tiver o CPF, como eu falei, né? Você precisa mesmo assim informar lá dentro do Carnê-Leão. Você vai informar lá em rendimentos e vai declarar que você teve aquele recebimento. E aí, se você tiver alguma dúvida e quiser aí abrir o microfone e perguntar, né? Que aí, peraí, que eu passei aqui, que aí eu posso esclarecer a sua dúvida, né? Aí, qual o percentual que você vai pagar sobre o recibo emitido? O percentual é entre 7,5% e 27,5%. Isso não quer dizer que você vai pagar esse percentual, né? Mas, assim, ele vai variar aí de 7,5% a 27,5%. Então, geralmente, o imposto, ele fica nessa variável. E o cálculo é feito como? A sua receita menos a sua despesa, e aí chega numa base de cálculo, e essa base de cálculo olha lá na tabela do imposto de renda da pessoa física, e aí faz o cálculo. Então, esse é a forma de cálculo. Então, se você tem alguma dúvida específica, igual se você quiser abrir aí o microfone, quiser perguntar, que aí, Boa noite, Patrícia. boa noite. Eu tenho uma dúvida. É, Quando faz a base de cálculo, né, que pega o rendimento, tira os nossos custos, né, que sobra Sim. aquele valor, vai calcular a DARF, ele também calcula o valor do INSS sobre esse valor, né? Onde é que eu vejo esse valor do INSS? Esse valor do INSS, provavelmente ele vai considerar o valor do seu rendimento, né? E onde é que eu acho para poder imprimir? Aí agora, o INSS, ele já é calculado você vai gerar a guia para fazer o pagamento no site do INSS, Ah, tá bom. Ok, obrigada, viu? tá? Mas eu vou pegar aqui e vou colocar aqui no, peraí, só um instante. Papa continuam no Vaticano, na Itália, na Argentina e em outros países por onde ele passou.
Mas ele é calculado em cima desse valor que a gente já está calculando aí no Carnê Web, né? Porque tá tudo ligado, né? Pela Receita Isso, Federal. ele já está tudo ligado. Só que aí o que você precisa ficar atento é porque, assim, o valor máximo que você vai pagar é os 8.000, né? 8.141. Acho que é 141 mesmo, ou é 8.157,41, é algo assim. Que é o máximo, o teto da tabela. Tá bom, obrigada, viu? De nada, eu estou colocando aqui no site, no chat, onde você vai gerar aí o, a guia do INSS. Ah, gratidão. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à emissão da guia, saber qual que é o código, essas coisas, eu tenho o guia do imposto de renda, né? Lá tem todas essas informações, tem o site para você já, os links para você poder fazer aí a emissão do seu INSS. Aí, esse pagamento aí sobre o INSS como autônomo sobre um salário mínimo, ele também pode ser feito. E aí, lá no Carneleão não tem onde informar, né? Como vocês já devem ter percebido, o valor do INSS ele mesmo já considera, né? Mas quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você vai colocar o valor correto lá, que é só sobre o salário mínimo. Porque tem as duas opções, ou cálculo normal ou cálculo simplificado. Lá dentro do Carneleão realmente não tem essa opção de colocar o, o valor, o valor lá do INSS, né? Eu tenho clientes que nem pagam o INSS porque trabalham como é, em servidor público, e aí já tem o desconto no teto, né? Então aí ela pega e não paga. E não é só ela, né? Eu tenho feito outros atendimentos de outros profissionais que também não fazem esse pagamento do INSS no, por conta que já pagam no teto. E aí, quando o sistema ele calcula lá já sobre o valor, né? Aí, assim, eu acredito só na hora mesmo da declaração que você vai ter como, da declaração de imposto de renda, ou caso, na hora de uma fiscalização também, você tem é, como, como assim, se defender, né? Vamos usar assim essa palavra. Você tem como se defender por conta por conta que existe uma legislação que permite utilizar tanto o INSS 11%, que é o simplificado, quanto o INSS no, no valor de 20%, que é porque assim, o que diferencia um e outro, o INSS pago nos 20% e o INSS pago nos 11% é a forma de aposentadoria. E aí, como eles permitiram essa forma de aposentadoria, então é, eles provavelmente eles tinham que ter preparado o sistema para aceitar, né? Tanto um quanto o outro. Porque pelo menos é o que eu penso, né? Porque assim, já que ele já calcula o valor do INSS, ele já deveria considerar tanto um quanto o outro, não só considerar o valor dos 20%. Esse valor do INSS que a gente Mas paga aonde que você viu que ele calcula o valor do INSS lá? lá eu não vi, não. É porque eu estava, né, assistindo e disse que
Assistindo várias coisas, diz que ele já calcula, né? Que diz que esse negócio de a gente pagar em cima do. Tem que pagar em cima do nosso rendimento real, né? O INSS. Não, E mas assim, aí. lá dentro do INSS, ele não é que ele já calcula. Lá dentro do Carnê-Leão, você não precisa informar que fez o pagamento da Previdência. Ah, não precisa informar, não? Não precisa informar, porque ele já Ah, considera que você está pagando o INSS. Mas ah, tá. ele não calcula o valor. E aí é por Ah, isso que você que vai fazer essa opção. Ou você vai fazer a opção pelo plano normal, ou você vai fazer a opção pelo plano simplificado. eu fiquei procurando no mês passado e não achei. Realmente não tem. Fiquei procurando e não É, achei. que lá você não precisa informar o valor, pelo menos é o que está na legislação do Carnê-Leão, que não precisa informar o valor, mas você precisa pagar o INSS. Agora, se você já contribui em algum, vamos supor que você trabalha CLT, trabalha, é, como que fala? Trabalha como servidor público, né? Eu fico procurando a palavra. Aí você não precisa, dependendo do valor que você paga, você não vai precisar contribuir novamente, né? Porque aí, se você trabalha como CLT ou como servidor público, aí você vai contribuir sobre 20%. Por quê? Porque você vai contribuir, vamos supor que você trabalha e ganha R$ 4.000. Aí você vai ter que contribuir sobre a diferença, caso seja do seu interesse, para aumentar aí a forma de contribuição. Agora, se você não tem nenhum tipo de contribuição, aí sim, você vai optar. Ou você vai contribuir sobre 20%, e aí você vai ter todos os direitos de aposentadoria, ou você vai contribuir sobre 11%, e aí você só vai contribuir sobre o salário mínimo, e, infelizmente, o restante dos seus benefícios, aposentadoria, tudo vai ser sobre o salário mínimo também. Então, assim, eu não eu não indico muito contribuir sobre os 11%, mas assim, é uma opção que a pessoa tem, né? Às vezes ela acha que nunca vai precisar do INSS, e aí ou mesmo ela quer fazer uma previdência privada, né? Para que quando ela precise, ela tenha um valor garantido, que ela vai ganhar um valor maior. Aí ela pague pelos 11%, mas caso contrário, pague pelos 20%, né? Porque você não sabe do seu dia de amanhã, se acontece alguma coisa com a sua mão, você fica impossibilitada de trabalhar, ou você tem um AVC, tem alguma coisa aí, sei lá, Deus o livre que não tenha nada, mas a gente não sabe, né? Então contribua com um valor maior. Só contribua com um valor menor se realmente você não estiver conseguindo pagar. E assim, vai contribuindo com esse valor até você ter condições e depois altere, né? Para que você realmente consiga aí ter como que fala? Consiga ter um benefício um pouco melhor, né? Porque no momento da dificuldade é que a gente vê o tanto que faz diferença a contribuição do INSS, porque ela é obrigatória, todos os profissionais precisam realmente contribuir. A partir do momento que a gente começa a trabalhar, a gente é obrigado a contribuir, então não tem essa, ai, não vou contribuir porque o INSS vai falir, porque eu não quero contribuir ou por qualquer outra razão. Não tem. Nós somos obrigados a contribuir, porque existe uma lei, né, aqui no Brasil que ela fala que nós somos é, contribuintes do INSS obrigatórios. Então a gente precisa contribuir. E aí, só fiquem atentos quem atende convênio e há desconto no INSS também. Isso também eu acho que é algo que às vezes é um ponto de atenção, né? Se você atende convênio e lá já vem o desconto do INSS, tem a retenção do INSS, você não vai precisar, você precisa analisar quanto que você está contribuindo.
também me procuraram lá no Instagram e a pessoa estava contribuindo, já contribuía com o teto através das notas fiscais, né, do convênio, e aí ela estava contribuindo é, como pessoa física também. Então aí você precisa ter esse ponto de atenção aí. Precisa saber qual que é o valor que você recebe realmente no convênio. Então, se... Gratidão, Oi? claro. Oi? Muito muito obrigada, viu? Ficou bem claro. De nada. Então, aí, se vocês tiverem interesse, né? Eu tirei aqui, mas se vocês tiverem interesse, cadê eu tenho alguns dos meus serviços, produtos, né? Que eu tenho um guia do imposto de renda, que tem ajudado aí a, os profissionais a entender melhor aí como que funciona aí a parte Carnê-Leão, INSS, ISS e o próprio Receita Saúde. Tem a consultoria individual também, que aí eu vou direto e te ajudo aí a fazer dentro do próprio Carnê-Leão lá. E tem o curso do Carnê-Leão Descomplicado, né? E aí todos os passos também mais detalhados está dentro do curso, com algumas aulas ao vivo. Tem a assessoria mensal, que eu também faço esse serviço do Carnê-Leão. E tem o planejamento tributário, que é para saber aí em que momento que você vai migrar do CPF para o CNPJ. Então aí, na hora que se você tiver interesse, pode me procurar lá no WhatsApp, né? Acho que a maioria que está no meu grupo. Pode procurar lá no WhatsApp e, e aí a gente conversa. É, eu fechei o WhatsApp, né? O grupo estava aberto, mas aí entrou alguém lá. E aí começou a colocar umas mensagens lá, assim, não apropriadas, né? Porque o grupo mais é para discussão assim de assuntos de contabilidade mesmo. E aí a pessoa colocou um pedido de ajuda e eu fui e fechei o grupo, mas eu vou reabrir ele. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, e às vezes vai preencher lá na hora que você está preenchendo o Carneleão, se você tiver alguma dúvida, e se vocês tiverem dúvidas ou se no decorrer do processo, né? Porque agora, como vai ser mensal, né? Provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui, vocês não faziam ainda o, o Carnê-Leão, né? Faziam junto com a declaração de imposto de renda, que eu acho que a maioria utilizava essa opção aí, até por falta de orientação. É, então, a partir de agora vai ser mensal e pode ser que no decorrer aí do ano vocês tenham outras dúvidas. Então, tem o meu WhatsApp salvo, se vocês, porventura, não quiserem ficar no grupo, né? Tem o meu WhatsApp salvo para na hora que surgir a dúvida, vocês me chamarem. Se ninguém tiver mais dúvidas, né, a gente vai encerrar a aula. Agora, se você tiver ainda alguma dúvida aí, aproveita. Não sei se alguém colocou uma mensagem aqui. Há mais uma no chat. É, então, Ô, vamos lá. Patrícia, eu entrei depois, é Kátia. Oi, Kátia. Então, quando eu entrei, você já, não sei se você já tinha falado assim desse processo do cadastro, como iniciar esse processo? Você chegou a falar sobre isso? Cheguei. É lá pelo Carnê-Leão Web. Então, você precisa acessar pelo computador. E aí, lá dentro na hora que você entra lá no portal do ECAC, você acessa o. Lá dentro do portal do ECAC, você vai em declarações. E aí, lá dentro de declarações, vai ter acessar Carnê-Leão. Aí, lá dentro do Carnê-Leão, a primeira parte é a configuração e a identificação. Então, você precisa declarar lá que você é autônoma. E aí depois vem para a parte da identificação, onde você vai colocar seus dados, né? E vai colocar lá a sua especialidade. Então aí você coloca lá dentista, psicólogo, aí você escolhe qual que é a sua especialidade. E
o principal é você colocar lá o número do seu registro no conselho. E aí, quando você colocar esse número no registro, é, vai ser o número e o estado, né? E manda salvar. Aí você pode, aí eu oriento a emitir um recibo lá dentro do portal da Receita Federal mesmo, lá dentro do Carneleão Web. Aí você emite esse recibo lá e aí já está liberado para emitir também pelo celular. Mas o primeiro passo é lá dentro do portal. Aqui a Luciana está aí Ah, ainda. uhum. Quem paga. Aí, não, Pode falar, Kátia, não, depois eu respondo a não, Luciana. eu ia te perguntar se eu entro pelo Gov nesse ECAC. É, você vai entrar pelo CPF e senha do Gov. E a senha do Gov precisa ter nível ouro ou prata. Entendi. E aí, para ter ouro, você precisa fazer o reconhecimento facial lá na hora de cadastrar a senha lá no Gov. Primeiro é baixar o aplicativo do Gov no celular e criar a senha, caso não tenha, né? Você já tem a senha? Já Já. tem. Então aí é só agora acessar lá pelo Gov. Aí aqui a Luciana pergunta se nas despesas dedutíveis já entra despesa com plano de saúde pessoal. Não entra. Tudo que for pessoal não entra. É, do dependente só vai entrar a informação do dependente. Então, se você. E assim, a informação do dependente lá é assim, ó. Quantos dependentes? É a única pergunta que tem lá no Carnê-Leão, é essa. E aí ele vai considerar só o valor de 189 para poder fazer a dedução. O restante das despesas referentes ao dependente é na declaração de imposto de renda. Então, tudo que for despesa pessoal é na declaração de imposto de renda, na declaração de ajuste anual. Agora, no Carnê-Leão, você pode até lançar as despesas com convênio, caso você faça atendimento de convênio, de plano de saúde, você até lança lá, mas como você vai informar o CNPJ, não vai ser o CPF do paciente, o próprio sistema do Carnê-Leão, ele não vai considerar, tá? Para fazer o cálculo do imposto. Aí, quando chegar lá na hora de fazer a declaração de imposto de renda, você precisa informar esses valores recebidos de pessoa jurídica. E aí, se vocês precisarem de uma consultoria, ou quiserem entrar no curso, ou mesmo comprar o e-book, tudo tá lá no meu perfil do Instagram, né? Os links. Então aí vocês podem acessar por lá também, caso não queiram me chamar no WhatsApp, vocês podem acessar por lá, que vocês vão ter vão conseguir. A consultoria é direto comigo no WhatsApp. Então, mesmo se vocês forem lá para o Instagram, vocês vão me chamar no WhatsApp, porque é o link do WhatsApp, a consultoria do Carnê-Leão. Se eu receber de paciente que paga como pessoa jurídica, como faço? Não entendi essa parte. É porque, assim, quando você recebe da pessoa jurídica, você pode até informar lá dentro do Carnê-Leão, que não é o obrigatório, né? É você informar o CNPJ. Porque a parte de pessoa jurídica é na declaração anual. Mas para os valores ficarem corretos, você pode até informar lá. Mas ele não vai considerar como rendimento para cálculo do imposto. Por isso que eu falo que depois vai ter que inserir esse valor na declaração de imposto anual. Porque aí, na hora que importar o Carnê-Leão para a sua declaração de imposto de renda, vai estar faltando aí essa informação do CNPJ. Então, quando for fazer a declaração de ajuste, que é a declaração do imposto de renda, você vai precisar de informar novamente. Vocês têm ainda alguma dúvida? Então,
Eu agradeço, né, vocês terem ficado comigo até agora. E, assim, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aí à disposição para ajudar vocês. E uma consultoria mais individual, aí vocês me chamem lá no WhatsApp, caso vocês achem que precisam. Eu estou à disposição. E aí, que Deus abençoe aí, que vocês tenham muitos atendimentos e logo migrem para o CNPJ. Então, até aí. A próxima. Fica lá no grupo que, assim, provavelmente eu devo fazer outras aulas, né, nos próximos meses, e aí vocês já estando lá já ficam sabendo. Obrigada e uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.